E aí galera, beleza? Estamos aqui para falar um pouco da HQ Vermelho como a Neve. Esse projeto que a gente tem o prazer de anunciar que vamos lançar no Catarse, em parceria com a Quadriculando. A história é uma ficção científica onde a gente faz a pergunta que todo mundo faz quando pensa em história. E se? E se acontecesse tal fato em vez do fato que aconteceu, que a gente conhece? Nós temos a corrida espacial na década de 60, mais especificamente em 67, 2 anos antes dos Estados Unidos colocarem o homem na Lua. A União Soviética, que era o principal país em embate com os Estados Unidos, a gente pensou em colocar eles como o primeiro país a terem o primeiro homem à Lua. E como toda boa ficção científica, a gente começa a imaginar situações deslumbrantes e a narrativa toma outros rumos. A narrativa, a história se escreve por si só. Era 2018, a gente até se encontrou numa livraria que nem existe mais, no Shopping Recife. E aí ele veio com esse convite para que eu desenhasse, né, para que eu contribuísse na arte do vermelho, como a gente chama carinhosamente. E foi um processo muito apaixonado em todo momento. A gente se sentia muito dono da história, eu sempre provocando ele, e a gente meio que foi junto, eu lhe provocando também do outro lado, a gente foi junto, acrescentando camadas nessa história, e Moura me adotou como coautor junto, né? Na verdade ficou uma coisa um lance meio comunista mesmo, né? E fazendo a história, em prol da história enriquecer. Eu também não me apeguei muito à estética na roupa do cosmonauta e nem na estética visual das naves, das espaçonaves. E é isso, a gente tentou essa liberdade para trazer uma possibilidade daquele passado com uma visão, uma inspiração no retrofuturismo. Quando o Felipe Moura ele falou comigo sobre a história, apresentou as ideias da história, logo de cara já acendeu, né, os olhos já brilharam um pouquinho, porque sempre me interessou muito a parte histórica, né, o contexto histórico de União Soviética, a corrida espacial, corrida política, né. Só que, como todo bom nerd, né, eu sempre gostei na história de como a história acontece em várias partes ao mesmo tempo. Então, o ano que a história se passa, por exemplo, 1967, você tem o ápice, na minha opinião, da Revolução Cultural nos Estados Unidos. A Revolução Cultural Musical. Revolução Cultural Musical, o cinema francês que está experimentando e desenvolvendo altas técnicas pioneiras na sétima arte. Aqui no Brasil, os primeiros anos da ditadura militar, todo aquele caos político, aquela eclosão de ideias, aquele choque da resistência contra a ditadura militar. Logo do lado, aqui no México, nascendo o germe do que viria a ser o que a gente gosta tanto, que é o Chaves, né, que é um patrimônio da América Latina. Tem a Primavera de Praga batendo na porta ali, que ia ser em 68. E dentro de tudo isso vem o Felipe com a ideia de fazer um recorte do e se, do impacto de uma coisa que não se reflete somente no macro, né, mas se reflete também no micro, porque você vai ver quais são os impactos, o que aconteceria, quais são as possibilidades dentro também da vida de um indivíduo, das decisões que ele toma, das motivações que ele tem, de como ele é produto também desse contexto histórico, dessa revolução, de tantas coisas que estão acontecendo. Então a gente começou a discutir essa ideia e tudo mais, a gente começou a conversar no boom pandemia. A gente ninguém nunca imaginou como é que seria aquilo, mas aquilo deu tempo também para a história, como diria Moacir Sclia, né, o escritor, quando você cria uma história, você cria a história, depois você bota numa gaveta e deixa ela germinar. Então tem uma alegoria muito legal, até na própria revista, do florescimento, né, de árvore e tudo mais, que é a questão da maturidade. Então quando a gente voltou a falar sobre a história, estávamos mais maduros, vamos dizer assim, né? A gente tinha muito mais coisa até para contribuir, até pelo ponto da gente ter passado também pela pandemia. Outras pessoas também deram ideia, mais recentemente ainda o André Queiroz entrou também no projeto, ele também deu muitas ideias massa, deu muitas contribuições legais. Então
O Vermelho como a Neve é esse espírito das possibilidades. Além da história, a gente reuniu um apanhado muito legal de extras. Tem extras do Eurico, tem um texto de Eurico, acabou tendo uma fanart minha, tem também de Soares. E a gente convidou alguns artistas, amigos da gente, mas tipo, artistas sensacionais do Nordeste. Que a gente admira bastante, né? Além de ser amigo. Exato, não é só a amizade. Tem um prefácio de Dandara Palakoff, que é uma editora incrível da Marvel aqui no Brasil, tradutora. Vou falar dela é outro vídeo. Exato. Tem artistas daqui, como a Benê Oliveira. Isso. Tem Gabriel Chambá. E tem artistas de fora também. Tem o Jean Lins e o Rodrigo Catraca. São, de novo, artistas fantásticos. Então, se você já ficar feliz com a história, ainda tem extra para você ver mais um pouco daquele universo, daquele contexto que a gente criou. E detalhe, a gente deu a liberdade de cada um fazer a sua leitura sobre o personagem. Cada um dá a sua leitura, inclusive estética. A gente fez questão dessas pessoas não se perderem nem a estética, nem a nada assim, do personagem. Fazer realmente sua leitura sobre eles na história. E aí, ainda por cima, né, que a gente apresentou também para Thiago Modenese, né, da editora Quadriculando, que também curtiu muito a história, que engajou também junto com a gente no que a história tinha a oferecer, no potencial, e trouxe toda a bagagem da Quadriculando, né, que tem obras excepcionais lançadas, Pintamomo, Zaya, mais recentemente fizeram a campanha do Catarse da HQ Cobra, Operação, né? Cobra. Operação Cobra. O Thiago, ele é o editor da Quadriculando, com um background político, professor universitário, e ele trouxe toda essa expertise, todos esses comentários, todo esse background para somar. Então é um momento realmente muito legal de todas essas pessoas estarem, sabe, como os astros alinhados, né, juntos para fazer essa campanha nascer. O resultado você vai conferir se você apoiar nosso projeto. Então, por favor, segue lá a gente no Catarse e apoia Vermelho como a Neve, para ele ficar bonitinho lá na sua estante. Então dá uma olhada, apoia, compartilha. Você não sabe quanto isso ajuda a gente. É muito legal o compartilhamento também. Dá o seu feedback, dá uma olhadinha nos combos, dá uma olhadinha nas recompensas que a gente preparou para você. Venha andar na neve também, venha ser o ponto vermelho na neve, assim como a gente. Valeu! Gente, vamos falar do celular.